Quem você acha que mais morreu na pandemia? É claro que é uma pergunta retórica, porque foi a enfermagem que mais morreu. Nós éramos a linha de frente em maior tropa, né, nessa guerra. E eu fiz uma pesquisa na Fiocruz, eu estudei uma pesquisa que mostrou como que essas mortes de Covid atingiram a enfermagem. Esse estudo fala que foi considerado dados de óbitos por Covid de março de 2020 a março de 2021, um aninho só que contabilizou. E viu-se que tiveram 622 óbitos por Covid de profissionais médicos, 470 de auxiliares e técnicos de enfermagem em um ano. E mais 200 enfermeiros. Então, essas análises foram feitas com base... 600 e poucos de médicos? 600 e poucos médicos, 470 auxiliares e técnicos e mais 200 enfermeiros. Isso em um ano, né? A gente o estudo não falava sobre os anos de contaminação e óbito por Covid. Mas se você... se fizer as contas... Não, se dividir a enfermagem pelas suas categorias, foi o médico. Depende do ponto de vista, né? Primeiro você perguntou assim, quem mais morreu? Quem mais morreu dentro das profissões da área da saúde? Foi isso que você quis perguntar. Porque quem mais morreu de Covid foi a população. Então, voltando à pergunta, quem mais morreu dentro do segmento dos profissionais, aí é o ponto de vista também, né, Angélica? Porque se a gente for separar a categoria de enfermagem, a gente entende que foi o médico. Se a gente entender que a enfermagem é um todo e a gente fala da categoria de enfermagem, nós temos que somar os 200 enfermeiros com os 400 técnicos, com 470 auxiliares e técnicos. Auxiliares técnicos juntos? Com mais os 200, são 600. Quase 700. Quase 700 e os médicos também 600. 600. Eu acho que esse estudo está errado, mas porque foi muito mais profissional de enfermagem do que médicos. Esse estudo aqui, ele é 2, né? Que avaliou, como eu te falei, e aí março porque de 2020 a 2021. Porque tem tudo, Angélica. Primeiro, eu discordo desse estudo, né? O começo da Covid, ele foi de uma forma. O final da Covid foi de outra, né? No começo da Covid, você não tinha nem o EPI, o equipamento de proteção individual, era proibido para o enfermeiro, para os profissionais de enfermagem. Então, ele queria botar máscara e nos hospitais, principalmente os hospitais privados, você recebia a ordem que não podia botar máscara, nem luva, nem nada, porque iria constranger a população que você estava atendendo. Olha só a que ponto, né? E isso foi motivo de denúncia, assim, de todos os profissionais de enfermagem que já estavam sentindo que ali estava acontecendo alguma coisa fora do normal. E aí começou-se a morrer as pessoas e começou-se a liberar os equipamentos, o capote, né? E a face shield, máscara facial, face shield, gorro e não sei o que lá. E aí começou a faltar. A categoria de enfermagem se protegia com saco preto de lixo. E nesta fase, que aí já não tinha álcool gel, que já não tinha esses equipamentos, a enfermagem que começou a morrer. E se você pegar o recorte depois de 2000, filha, aí você vai ver o quantitativo de profissionais, enfermeiros e técnicos que tombaram nessa pandemia porque estavam lá na linha de frente e eram eles que ficavam. Então depende do recorte que se faz, depende da época que se faz, porque nesse começo de 2000 você pode ter até o médico... 2020, né? 2020, o médico com 600 óbitos. Eu não quero aqui, né, levantar bandeirinha nenhuma, porque isso não vai ser crédito para a gente em nada. Falar que nós morremos mais.
Não vai ser. Só constata, é óbvio, uma realidade do que aconteceu com a nossa categoria. Sem equipamento, sem proteção, sendo obrigada a trabalhar dessa forma. E se tivesse justiça nesse país, essas pessoas teriam que pagar, mas a justiça é de Deus. E nós vamos saber por que nossos colegas, né, perderam a vida aí na pandemia. É isso aí. E isso é uma prova de que o sistema não soube cuidar da sua linha de frente mais importante, né? Com certeza. E a gente até hoje está aí, acho que foi semana passada, foi divulgado novamente, né, a legislação que o profissional que foi a óbito, né, a família tem direito, seus filhos têm direito, até chegar à idade de 21 anos, a uma indenização, a serem amparados pelo governo. Então, a gente tem que falar para a família desses nossos colegas para procurar justiça. Tem advogados de graça, que é a Defensoria Pública, que pode utilizar essa lei e que pode estar aí acionando o governo para pagar esta indenização para os seus filhos, para os seus pais, porque tem direito. Então, é óbvio que isso vai ser a família que vai ter que ter esse conhecimento, né? Porque o colega, para cobrar os seus direitos da morte do colega. E ainda falando sobre a saúde da enfermagem, já foi notado um aumento expressivo do diagnóstico de depressão e suicídio na categoria da enfermagem, tanto auxiliares, técnicos quanto enfermeiros, né? Um dos vários estudos que eu li na Biblioteca Virtual de Saúde, na BVS, ela aborda sobre a saúde mental dos profissionais da enfermagem frente à pandemia, né? Depois da pandemia, a gente começou a ter esse aumento significativo. E mostra também nesse estudo que os profissionais, eles estão sim mais suscetíveis a desenvolverem transtornos mentais, porque lidam o tempo todo com situações causadoras de um alto nível de estresse, como você já falou, né? E existe uma necessidade de tomada de decisão rápida do governo, dos responsáveis, né, dos líderes, com relação a isso.